Sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Matilha. A história da sinotecnia de busca e resgate em nosso país iniciou no final da década de 90, início dos anos 2000. Mas mesmo fora do país, até então, a sinotecnia de busca e resgate ainda era uma atividade não muito destacada, não muito conhecida, não muito aprimorada tecnicamente e sem muita estrutura, né, que possibilitasse o seu bom desempenho e principalmente a sua proliferação pelos grupos de busca e resgate do mundo. Isso porque a ONU ainda estava se organizando, o INSARAG ainda era um projeto acessível a poucos países e as instituições certificadoras de cães, principalmente as internacionais, ainda engatinhavam, estavam em projetos muito locais, principalmente na Europa, e restritas a alguns estados dos Estados Unidos. Mas aí veio o ano de 2001, e com ele a mudança na história da humanidade. E junto veio o grande salto desse século, né, último século, da atividade de busca e resgate com cães. O emprego dos cães no ataque às Torres Gêmeas, ele foi amplamente destacado. Muitos dos cães que atuaram lá, em que pese tecnicamente eram limitados, passaram a serem vistos no mundo todo, passaram a serem fotografados, filmados e viraram heróis. E isso fez com que desse um salto, né, nas equipes de busca e resgate, na inclusão de cães em seus grupos. E quando eu falo de heróis, eu tenho aqui um tesouro que eu ganhei do meu amigo querido Cristiano Cardoso, meu colega de turma. Isso é um tesouro impagável que eu guardo, que é justamente o relato de todos os cães que atuaram no Trade Center e foram eternizados como heróis. E isso respingou aqui na América Latina, principalmente nos países andinos e aqui em nosso país também. A partir do início dos anos 2000, começou-se a criar grupos que passaram a ter o interesse em incluir cães nas suas atividades de busca e resgate, tanto alguns projetos de grupos voluntários e principalmente dos bombeiros militares. Mas até então havia-se uma dificuldade muito grande na busca de subsídios técnicos, de doutrina, de cursos de formação, de organismos de certificação. Acentuado a isso, tínhamos uma dificuldade institucional dentro dos bombeiros militares, tendo em vista que muitos bombeiros ainda eram orgânicos das polícias militares, o que dificultava muito o início, o desenvolvimento dessa atividade, uma vez que os sinotécnicos dos bombeiros precisavam necessariamente passar, né, por cursos de formação, pela vinculação aos cursos policiais militares. E nos cursos, que geralmente são cursos breves, perdia-se muito tempo focado em ações policiais que não tinham muito a ver com o emprego final desses cães na atividade de bombeiros.
E nós, então, que começamos nessa época, tínhamos que rebuscar. A internet não tinha essa facilidade, essa imensidão doutrinária que se tem hoje, que você consegue buscar assuntos, vídeos com muita facilidade. Então se buscou, né, buscava-se, né, livros, apostilas, né, pelo mundo afora, para que pudéssemos então ter alguns conhecimentos, né, que nos permitia a andar aqueles primeiros passos. E ao passar, né, 2 décadas e meia já olhando para a realidade que nós vivemos no nosso país, eu vejo que nós andamos a passos largos, principalmente na última década, em que as corporações, em nível nacional, estadual, passaram a valorizar e investir de forma significativa na formação de binômios de busca e resgate. Associado a isso, os desastres, né, severos que acometeram o nosso país impulsionaram positivamente essa atividade. E, embora eu já estou na reserva há 2 anos, costumeiramente as pessoas me procuram, né, nas redes sociais ou me chamam, né, pelo telefone, e eu acho isso maravilhoso, me encanta poder fazer isso, para que, em busca de pequenas informações, de pequenas dicas que possam melhorar, né, o trabalho de condicionamento e formação desses que ora estão entrando na atividade. Eu tive o feliz privilégio, ao longo dessas 2 décadas e meia de trabalho com cães, de aprender e de trabalhar com pessoas incríveis, pessoas maravilhosas que me ensinaram muito, que aprendemos muitas coisas juntos, desbravamos muitas coisas juntos. Destaco aí o Moisés Kluska, o João Borba, o Coronel Lino do Ceará, o Sargento Vieira, Marcos Vieira, aqui de Santa Catarina, o Subtenente Clóvis, lá de São Paulo, Souza Vaz, do Paraná, e tantos outros agora, né? O Ronaldo Fumagalli, o Sargento Fumagalli, né? O mestre dos cadáveres, né? No nosso país, Sargento Romão, e tantas pessoas, Calunga, nossa, eu passaria horas aqui falando, Sargento Brum do Rio Grande do Sul, e o grande mestre, talvez hoje, da parte de condicionamento, e que fez a gente vencer uma barreira que era uma dificuldade para nós brasileiros, trabalharmos com a parte de obediência, o Subtenente Soares, de Goiás, que conheci ele, né, desde o início dos primeiros passos, engatinhando ainda, nem caminhava na atividade, e juntos nós crescemos e convivemos ao longo dessas 2 décadas, e eu pude aprender com essas pessoas. E hoje tenho o privilégio, às vezes, de poder compartilhar com as pessoas algumas pequenas informações. Eu comecei falando da história da sinotecnia porque aquilo que era extremamente evoluído lá no início dos anos 2000, hoje é básico para a maioria dos binômios, né, que estão na atividade. Hoje busca-se o binômio de alto rendimento, binômio de excelência, que no início eu trabalhei com 3 cães, fui condutor de 3 cães, e obviamente se olhar para Malu, que foi meu último cão de trabalho, para o Havaí, que foi o primeiro cão, a diferença técnica entre eles era muito grande. E eu estou convencido que ao longo desses anos a gente aprende muito nos detalhes, nas pequenas conversas, nas dicas, e às vezes muito mais do que ali numa sala de aula, depois numa pequena conversa onde a gente consegue lapidar, né, as nossas informações, e que nos permite o crescimento e evolução na atividade. E todos os dias, talvez todos os dias seja exagero, mas constantemente, as perguntas que me fazem levam para um caminho. Como que eu preparo? Quais são as dicas que o senhor tem para dar para prepararmos um cão de alto rendimento? E a diferença entre um cão básico, um cão médio e um cão
que erra muito pouco, que tem um nível de assertividade operacional muito grande, são detalhes. A diferença é como uma corrida de 100 metros, sabe? A diferença lá na final olímpica, a diferença entre o primeiro e o último colocado, ela é muito pequena. Mas a assertividade na atividade com cães, a certeza em que aquela convicção de que você passou um cão e você tem certeza que aí não tem nenhuma vítima, ou que você vai empenhar uma estrutura de trabalho para deslocar uma estrutura toda na certeza que ali, né, tem alguém, ou que a vítima seguiu por esse caminho, e o que você pode encerrar as buscas, que a pessoa não está naquele local, naquela mata, ter essa certeza, né, e com o menor, sabe, a gente sempre vai ter dúvidas, mas com menor dúvida possível, requer muito trabalho e uma atenção muito grande nos detalhes. E o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma sucessão de vídeos assim, extremamente amadoras. Você pode ver que eu estou aqui no meu escritório, o meu aparelho ele é ruim, a luz aqui está ruim, o microfone é barato, mas achei que é uma forma de comunicação, de passar essas informações. A diferença, sabe, um bom lapidador, ele pode transformar uma pedra simples numa preciosidade, mas um mau lapidador pode destruir um diamante. Então, sabe, os detalhes, eles são extremamente importantes nesse processo de condicionamento. Então, a ideia, né, é passar uma sucessão de dicas do veterano, algumas coisas que eu acho que é extremamente importante, algumas questões que eu tenho observado nas provas e certificações, nas operações em que fui até 2024 no Rio Grande do Sul, e que pude ver cães praticamente do país inteiro trabalhando. Vejo que se peca em alguns detalhes, se tem dificuldades em alguns detalhes, e que é preciso aprimorar. E nunca vai estar bom. Nós sempre teremos um degrau, um andar para alcançar. Sempre temos um local para ir. Nenhum prédio, nenhum arranha-céu chegou até o céu. Sempre é possível fazer um andar a mais. E na sinotecnia também é assim. Sempre é possível chegar um pouquinho além. Não é um curso, não é um método, até porque eu acho que o melhor método é aquele que dá certo, e o método precisa ser construído, adaptado à realidade do seu condutor. Eu acredito muito nisso, mas são dicas que eu acho que podem ser úteis. Convidei alguns amigos que eu confio, que eu gosto também para contribuir, e a ideia é falarmos sobre alguns assuntos, começando no próximo vídeo, seleção de filhotes, que é algo muito difícil no nosso país. A gente tem dificuldade de conseguir, sabe, aquele talento, né? Aquele filhotinho que tem um talento incrível, uma capacidade de aprendizado, um desejo para brincar, e que vai facilitar imensamente o nosso trabalho. Depois tem algo que eu sou um defensor e que acho que a gente usa muito pouco, que nós perdemos a oportunidade de chegarmos em cães de 100% de rendimento, porque nós perdemos fases importantes da formação psicológica do cão lá na sua formação temporã, nos primeiras semanas de vida, onde o cão está sedento por aprender algo, sedento por categorizar coisas que vão ser importantes na sua vida, e nós dispersamos isso, deixamos passar isso. E quando a gente chega para ocupar esse espaço, já tem uma informação importante lá, e nós perdemos esse espaço. Dificilmente vocês verão por aí a história de um atleta, um futebolista de alto desempenho, que começou a sua carreira com 19, com 20, 25 anos. Geralmente é lá, né, 7, 8, 9, em que ele começa a desenvolver. Óbvio que precisa de um talento inicial, mas ele começa a desenvolver a habilidade, a sua visão, começa a dar importância para certas coisas, começa a querer se aperfeiçoar e prestar atenção nos detalhes. E da mesma forma, isso acontece com os cães da mesma forma, né? Existem fases em que os cães estão mais propensos à aprendizagem, e nós
muitos de nós desperdiçamos esse momento precioso. E o terceiro vídeo eu quero falar sobre a autofiguração. Aquela relação inicial, binômio, em que você constrói relações profundas com o seu cão. Em que você mostra para ele como será prazeroso trabalhar comigo. O cão não vai buscar uma pessoa, uma senhorinha perdida à noite, um frio no mato, porque ele tem a percepção que se nós não acharmos aquela senhorinha no intervalo de 1 ou 2 horas, essa pessoa possivelmente vai perecer, não vai mais estar viva. Eu não consigo convencê-lo disso. Ele não tem esse senso de moral. Ele vai fazê-lo por paixão, por vontade, por desejo de interagir comigo. E essa relação profunda de confiança, de amor, né, e de entrega se constrói na autofiguração. E depois, mais 2 vídeos, um falando sobre a fase de preparação, de figuração, né, de trabalho de lapidação, né, do cão, e no final algum vídeo com dicas gerais para a operacionalização do cão e processo de certificação. Então é uma ideia, né, e gostaria de convidá-lo a participar, se interessar pelo assunto, assistir. Obrigado você que ficou aí até agora, né, por assistir esse vídeo e assistir os próximos vídeos, divulgar. Acho que tem muita coisa bacana que está lá na prateleira, né? É um livrinho na prateleira, uma informação que está ali guardada e que talvez seja aquele detalhe de lapidação que pode ser útil, importante para quem está começando no trabalho de sinotecnia. Como eu falei, é extremamente amadora, mas é algo que me motivei muito, senti no meu coração o desejo de fazer isso, né, de divulgar essas informações. A gente não consegue hoje, que bom, né? Felizmente a sinotecnia de busca e resgate em nosso país cresceu bastante. No início nós conhecíamos todo mundo por nomes, hoje, né, tá grande, somos um grupo grande, espalhado, né, disperso, e isso é maravilhoso. Quem ama a atividade gostaria de ver um cão, né, talvez cada quartel seja exagero, mas um cão próximo é o suficiente, distribuído, né, no espaço próximo o suficiente para ser decisivo, né, na localização de uma pessoa. Então, essa é a ideia do projeto e espero que você possa estar comigo no próximo vídeo. Um abraço.